Aí sobre o novo executivo de futebol, segundo o Gabriel Sá, o São Paulo quer definir um novo executivo nesta segunda-feira, hoje. Por enquanto, o Rafinha e o jurídico do clube devem tocar as negociações já em andamento. O Vitor Sá já assinou e vai ser anunciado em breve. Outros negócios, inclusive renovações, devem ser retomadas com a chegada de um novo executivo. Uma negociação que estava derrubada é a do Arthur Chaves, né? Já estava derrubada. Aí tem a questão também do Domingos Duarte, né? Que Domingos Duarte que tinha dado ruim já, melou, pode ser que volte aí às negociações, já que o Rui Costa agora foi demitido. Agora um ponto importante. A ideia inicial do São Paulo é contratar um executivo de fora e não dar o cargo ao conselheiro. Foi isso que a gente repercutiu com vocês no vídeo de ontem, né? O que o Marcis vai fazer? Se ele vai dar aí esse cargo para um conselheiro, vai pegar um conselheiro e dar o cargo para ele, como acontece muito, né? O Belmonte, por exemplo, foi assim, né? Politicagem. Ajudou o Casares a ganhar a eleição, foi lá e ganhou o cargo de diretor de futebol de São Paulo, entendeu? Só que, segundo o Gabriel Sá, o São Paulo aí quer buscar um executivo de fora. Né? A ideia é buscar um cara, um profissional da área de fora e trazer para o São Paulo e não colocar um conselheiro, um político lá para tomar conta de um cargo que é tão importante, que é o executivo, né? Que é o cara que renova o jogador, que não renova, que faz proposta, que contrata, que deixa de contratar. Então, é um cara super, hiper, mega importante, né? No futebol. O Rui Costa é o cara que mandava literalmente no futebol de São Paulo. Né? O cara mandava. Né? Então, é um cargo aí de super importância e para esse cargo você tem que ter você tem que ter um cara profissional, um cara com currículo, com credibilidade e que saiba o que está fazendo. Não qualquer Zé Mané, né, chegue lá e faça um monte de besteira. Entendeu? Então, vamos aguardar para ver quem vai ser o nome que o São Paulo quer buscar. Ontem o GE trouxe que o São Paulo aí tá de olho e um dos nomes é o Edmilson, né, que tem um cargo na CBF hoje. O Marcis conversou com ele lá nos Estados Unidos, né, já que ele estava lá para o jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então o Edmilson é um nome. Vamos ver se o São Paulo vai focar no Edmilson para tentar tirar ele da CBF e ele vir para o São Paulo, ou o São Paulo vai analisar outros nomes ou buscar outro nome aí no mercado. Mas, segundo o Gabriel Sá, vai buscar um novo executivo aí de fora. Agora vamos aguardar, vamos ficar de olho aí. Beleza, rapaziada? Negócio é o seguinte, meu parceiro. Segundo o André Hernan, o Arboleda terá uma conversa com o clube e com o técnico Dorival Júnior e poderá ser reintegrado. O jogador vinha treinando em horários alternativos e pode mudar o cenário a partir desta semana. Eu comentei com vocês ontem, a informação que o Gé tinha trago, né, de que o São Paulo mudou o planejamento. Não, agora não vai ter mais amistosos, agora vai ter jogo treino. Eu até comentei que vocês não me enganavam, porque o São Paulo já estava com dificuldade de fechar acordo para ter os amistosos. Aí o Rui Costa é demitido no dia, no outro mudou o planejamento. Né? Claro que se alinha a incompetência de fechar o acordo para os amistosos e a saída do Rui Costa. Claro que foi por isso que eles desistiram de fazer os amistosos. E no dia seguinte da demissão, sai a informação de que o Arboleda pode ser reintegrado, que vai ter uma reunião da diretoria com o Dorival Júnior. E assim, quando começou toda aquela questão de Arboleda, uma das informações que saiu é que o Arboleda tinha um problema com o Rui Costa. Vocês lembram, né? E claramente tinha algo ali. E o Rui Costa demitido, no outro dia já vai ter aí já essa informação de que vai ter uma conversa do Arboleda com o Dorival e com a diretoria e ele pode ser reintegrado. Curioso, né? Claramente aí era uma questão pessoal. Só que aí que eu faço a pergunta, aonde que entra o São Paulo nisso? Porque o Rui Costa sai, você vê claramente que é algo pessoal, e agora o Arboleda pode ser reintegrado? Então, em primeiro lugar, vem o ego. Vem o Rui Costa, vem o Arboleda, aí o Rui Costa sai, aí agora o Arboleda volta. O pessoal fica à frente do clube. Onde é que entra o clube nisso? O clube fica em segundo plano, como quase sempre fica. Né? É claro que depois do que o Arboleda fez, jamais ele poderia voltar a jogar pelo São Paulo. Jamais, não poderia. Né? Literalmente,
não poderia voltar a jogar pelo São Paulo. Ele não merece jogar pelo São Paulo. E olha que é um jogador que eu sempre gostei, que eu sempre defendi. Era um dos jogadores que eu mais gostava do elenco do São Paulo. Só que depois do que ele fez, não tem condição, cara. Literalmente, não tem condição aí um negócio desse. Não tem a mínima condição, entendeu? A mínima condição, mas assim, apesar com todo o respeito, para mim agora é muito claro que ele vai ser reintegrado. Com a saída do Rui Costa, para mim é quase certo aí que ele vai ser reintegrado ao elenco do São Paulo, tá? Não tenho dúvida alguma aí disso, entendeu? Blog do São Paulo. Com a saída de Rui Costa, o caminho está aberto para a reintegração do Arboleda. Sem jogadores na posição e buscando reforços, a reincorporação dele seria uma grande notícia para o Dorival Júnior. A polêmica é de liberar ele ou não após a indisciplina. Muitos torcedores estão divididos, né? A grande maioria que eu vi aí não concorda, né, com a reintegração do Arboleda. Mas o Dorival quer, né, cara? O Dorival elogiou, né? Apesar dele não ter falado muito sobre o Arboleda na coletiva, o Dorival, na apresentação da coletiva, ele fala que o Arboleda é um grande jogador, né? E o Dorival gosta do Arboleda aí, não reintegrou o Arboleda assim quando ele chegou, porque era a decisão da diretoria. Entendeu? Até essa informação que ele poderia ser reintegrado, teve uma rejeição muito grande da torcida e a diretoria não quis comprar briga com a torcida na volta do Arboleda. Né? Compraram briga por Roger Machado, mas não compraram briga para o Arboleda. Entendeu? E agora vai ter essa conversa no São Paulo aí para saber se o Arboleda vai ser reintegrado ou não, cara. Para mim, assim, acho quase impossível o Arboleda não ser reintegrado agora. O Rui Costa fora, para mim, é muito claro aí que ele vai ser reintegrado, né? Como eu já falei, cara, assim, ele não devia voltar, claramente. Eu acho ele um ótimo jogador, sempre defendi ele aqui, mas depois do que ele fez, não tem como defender. Não tem como defender. Literalmente, não tem como defender um jogador que faz o que ele fez. E quem tá falando aqui é um torcedor que gosta muito dele. Tá? Seguinte, Alexander Vieira. Pedro Ferreira é tratado como promessa a ser lapidada pela comissão técnica. O Pedro Ferreira vem agradando bastante o departamento de futebol e a comissão técnica pela qualidade demonstrada nos treinos. Internamente, porém, existe o entendimento de que o meia ainda precisa evoluir no aspecto físico, tático e de tomada de decisão. A avaliação é que o talento está presente, mas que o jogador ainda necessita de amadurecimento para transformar potencial em rendimento ao profissional. A expectativa é que a intertemporada seja importante para acelerar o processo e aproximá-lo de oportunidades mais frequentes no elenco principal. Assim, cara, esse negócio aí do aspecto físico, isso é natural. A grande maioria dos jogadores de Cotia são jogadores mais franzinos e quando sobe de imediato para o time de cima tem uma dificuldade ali com a parte física do time de cima, não só em questão de jogo, né, cara, de trombar, do enfrentamento físico, mas também na questão de aguentar o ritmo e a intensidade dos treinos. Essa é a questão aí também. Parte tática aí e tomada de decisão, acho duas coisas bem normais, né? Porque jogador jovem, tá se desenvolvendo, tava na base, aí, né, cara, alterna muito entre base e time principal, então ele oscilar, jogar bem, jogar mal, tomada de decisão errada, essas coisas fazem parte da evolução e do amadurecimento do jogador. Você não tem nenhum tipo de problema, né? E o aspecto tático aí, cara, ele vai aprender com o tempo. Aspecto físico é uma questão, um trabalho que tem que ser feito no São Paulo, porque os jogadores do São Paulo são tão franzinos, não todos, mas a grande maioria são bem franzinos. Em outros clubes a gente vê jogadores mais fortes fisicamente, mais prontos fisicamente. Isso faz uma diferença colossal aí na base. Imagina então quando o jogador sobe para o time profissional. Faz uma diferença muito grande, porque não é só, o adversário é forte e o jogador do São Paulo é fraco. Não, tem a questão também da intensidade e do jogador também não aguentar o ritmo e a intensidade do treino. Tem muita informação aí disso, cara, que os jogadores da base do São Paulo, alguns deles não aguentam a intensidade, o ritmo aí do treino do time principal de São Paulo, né? Isso é um aspecto que tem que ser olhado aí com carinho.